Olá, meus irmãos. Eu estava aqui, estudando sobre a palavra de Deus e eu quero repassar aos irmãos, esse ensino glorioso, esse ensino poderoso, sobre o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. A infinitude de Deus também deve ser considerada em relação ao que chamamos de poder. Deus, ele é onipresente. A palavra, meus irmãos, onipresente significa todo-poderoso. Deus, ele é o todo-poderoso. Aleluia. Segundo N. Gruden, onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua vontade. Heber Campos também define a onipotência divina da seguinte maneira: o poder de Deus é a capacidade de fazer acontecer aquilo que ele determina que deva acontecer. É a capacidade de agir fazendo com que algo venha a existir de acordo com a sua vontade. Com isso queremos dizer que Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas de seu poder, conforme seu plano perfeito e eterno e sua vontade, que é santa. Louvado seja o Senhor. As Escrituras testificam deste infinito poder divino em muitos textos. Inclusive, existe uma indicação do poder ilimitado de Deus em um de seus nomes, El Shaddai. Quando Deus aparece a Abraão para ratificar sua aliança, ele se identificou dizendo: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Lá em Gênesis, meus irmãos, capítulo 17, versículo 1. Nós também vemos a onipotência de Deus na superação de problemas aparentemente impossíveis de serem resolvidos. A promessa lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 15, de que os campos seriam novamente comprados e vendidos em Judá, parece inacreditável à vista da iminência da queda de Jerusalém diante dos babilônios. A fé de Jeremias, no entanto, é forte, e ele diz: Ah, Senhor Deus, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa? Ou seja, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Lá em Gênesis 18, 14 e lá em Jeremias 32, 27. Jesus mesmo, depois de falar sobre como é difícil entrar um rico no reino de Deus, respondeu à pergunta de seus discípulos quanto a quem, nesse caso, pode ser salvo. E Jesus, ele disse que isso é impossível aos homens, porém a Deus tudo é possível. Isso se encontra lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Sendo que na ascensão, o próprio Jesus afirma ter todo o poder. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Deus, ele é chamado de Todo-o-Poderoso. Louvado seja Deus, o grande El Shaddai. Bora lá. Esse poder divino e infinito, ele é manifesto de várias maneiras. Referências ao poder de Deus sobre a natureza, elas são comuns, especialmente nos Salmos, muitas vezes acompanhado de declarações acerca do fato de Deus ter criado
todo o universo. Louvado seja Deus. O poder de Deus também se evidencia em seu controle sobre o curso da natureza. Paulo falou que Deus fixou para os povos os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 26. Talvez o mais surpreendente em muitos aspectos seja o poder de Deus sobre a vida e a personalidade humana, inclusive o de levar os pecadores à salvação. Deus não está limitado a fazer somente o que já fez. Na verdade, Ele é capaz de fazer mais do que faz. Por exemplo, João Batista diz em Mateus capítulo 3, versículo 9: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Como também Deus poderia ter destruído Israel e de Moisés ter levantado uma grande nação. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 10. Apesar de assim feito. Louvado seja Deus. Esse ensino ele é muito interessante, porque aqui, irmão, ele vai falar um pouco sobre as restrições, né, do uso da onipotência divina. Bora lá. No entanto, existem algumas restrições no uso da onipotência divina. Ele não pode fazer de forma arbitrária qualquer coisa que possamos conceber. Ele não pode desejar e nem fazer nada que negue o seu caráter ou a sua natureza. Ele só pode fazer coisas que sejam dignas de seu poder. Vejamos os exemplos. Ele não pode ser logicamente absurdo ou contraditório. Ele não pode fazer círculos quadrados ou triângulos com 4 lados. Ele não pode desfazer o que aconteceu no passado, embora possa apagar seus efeitos ou até a memória dele. Ele não pode agir contra a sua natureza. Deus não pode ser cruel ou insensível. Ele não pode deixar de fazer o que prometeu. Nós vemos isso lá em Tito, capítulo 1, versículo 2. É literalmente dito que Deus, ele não pode mentir. Louvado seja Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, é afirmado que Cristo, de maneira nenhuma, ele pode negar a si mesmo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Louvado seja Deus. Referindo-se a uma promessa feita por Deus e confirmado por juramento, o autor de Hebreus diz: para que, mediante 2 coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, tenhamos um forte alento. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Todas essas aparentes incapacidades não são defeitos, porém são qualidades. A incapacidade de fazer o mal, ou de mentir, ou de falhar, é a marca de força positiva e não de fraqueza. Por exemplo, Deus não pode errar ou pecar por ser perfeito. Um erro ou pecado é uma degradação. Uma ausência de perfeição é algo negativo. Ele não pode se autodestruir por ser um ser necessário e eterno. Isso não é uma marca de limitação, mas justamente por ser Deus ilimitado. Deus não pode fazer um ser igual a Ele, pois teve princípio. Se tem princípio, Ele não é eterno. Foi criado, não é um ser necessário e não tem aceidade.
Para quem não sabe, meus irmãos, a seidade é a autoexistência, né? Esse atributo somente Deus, né? Deus, ele não foi criado, né, irmãos? Ele existe, ele é eterno, né? Louvado seja Deus. Deus, ele tem aceidade. Desculpe, irmãos. Necessitou de poder criativo, não é onipotente. Logo, não pode ser Deus. Além disso, Deus é único, singular. Logo, nada pode ser igual a Ele. Louvado seja Deus. Deus, mesmo com essas restrições, continua sendo livre, pois não está preso a nada que seja externo, a nenhuma lei ou regra. Na verdade, tudo está fundamentado na sua grandeza interna e em tudo que Ele eternamente determinou, segundo a sua livre escolha, que é perfeita. Logo, Deus não escolhe errado, porque a sua escolha, o seu caráter, a sua natureza são perfeitos. Louvado seja Deus.